Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance do Torcedores.com. Eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. De volta com o Garone Responde, quadro que eu comecei a fazer em 2019, mas acabei parando pelo excesso de jogos, estava sem tempo, voltando agora em 2020 para responder algumas perguntas de vocês e voltando exatamente já com uma polêmica. O Vasco é ou não é bicampeão mundial de clubes? Une grande soirée au Folies Parc des Princes. Algumas pessoas já haviam me mandado essa pergunta e o tema voltou a ser discutido nessa última semana em razão do Botafogo ter colocado em seu site oficial as conquistas da pequena Taça do Mundo conquistada na Venezuela como título mundial e deixando claro que iria até a FIFA buscar o reconhecimento. Esse é um assunto antigo, o Palmeiras já foi até a FIFA, o Fluminense já foi também à FIFA para reconhecer o título da Copa Rio de 52, que eu vou falar sobre isso aqui também, o Palmeiras a Copa Rio de 51 e o Vasco campeão do torneio Rivadavia Correia Meyer, que deu exatamente sequência à Copa Rio em 53, também pode ir à FIFA atrás dessa chancela. Inclusive o vice-presidente de relação especial, João Ernesto, do Vasco, deu uma declaração recentemente falando sobre isso, que o Vasco poderia ir até a entidade em busca desse reconhecimento das conquistas mundiais. Mas que competições são essas e qual era o tamanho dessas competições realmente nessa época? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então deixa seu like, deixa seu comentário falando também se você acha que o Vasco deve ir até a FIFA em busca desse reconhecimento, se inscreve no canal se você está passando aqui pela primeira vez e se você já acompanha o meu trabalho, gosta do meu trabalho tanto aqui quanto no blog, lá no jornal, dá uma olhadinha em como você pode se tornar um apoiador do meu trabalho se tornando um membro aqui do canal. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, participa do nosso grupo lá no Telegram, ajuda a escolher os jogos antigos, ajuda a dar algumas pautas sobre a história do Vasco. Então se torna um membro e me ajuda a produzir mais conteúdo para vocês. Bom, mas vamos lá, vamos falar desses mundiais que foram disputados na década de 50, ou supostos mundiais disputados nesse período. Uma coisa importante para a gente entender aqui é a diferença de título e de mérito. E isso se encaixa muito com o contexto também da época. A gente está falando de um período que não existia Campeonato Brasileiro, não existia Libertadores, não existia Champions, por exemplo, até 1955. No Brasil só era disputado os estaduais e o Rio-São Paulo, no caso da gente aqui no Rio. Então você não tinha competição, por exemplo, para definir quem era o melhor brasileiro. Ninguém tinha o título de campeão brasileiro naquele período, o que é diferente de não existir um melhor time brasileiro naquele período. Essa é a diferença de título e de mérito. Por exemplo, se eu descer aqui agora, for na padaria comprar pão, encontrar com o John Jones e ele resolver brigar comigo e eu nocautear ele, eu não me torno campeão do UFC por conta disso, que não apagaria também o mérito de eu ter nocauteado um campeão mundial. Deu para entender mais ou menos? A sorte do John Jones é que eu tô em quarentena, senão ele ia ver comigo. A gente está falando também de um período pós-guerra, onde o futebol estava retomando o seu caminho. Em 1950, o Brasil sediou a Copa do Mundo e estava em alta. E exatamente por conta disso, decidiu criar a Copa Rio em 1951, reunindo os melhores times do mundo. Mas como fazer isso se você não tinha nenhuma competição continental para definir quem era o campeão europeu e quem era o sul-americano? A ideia era convidar os campeões nacionais dos países melhor classificados na Copa do Mundo de 50 para fazerem o torneio. Não era a primeira vez que europeus e sul-americanos iam se enfrentar, muito pelo contrário. O Vasco venceu o Barcelona pela primeira vez em 1931, ou seja, 20 anos antes. O futebol não era nem profissional do Brasil, foi profissionalizar em 1933. Era comum os times se enfrentarem, principalmente na Europa, em excursões. O Vasco já havia ido várias vezes para a Espanha, Itália, Portugal, enfrentar equipes europeias. Não era uma novidade. A grande novidade da Copa Rio de 51 era a reunião de equipes campeãs em seus países, ou seja, um grande mundial de clubes. O grande problema é que a organização não conseguiu reunir os campeões de cada país. O Tottenham, campeão inglês, se recusou a vir e acabou abrindo espaço para o Áustria Viena da Áustria. O Milan, campeão italiano, também não quis vir e a Juventus, terceira colocada, foi quem veio no seu lugar. O Atlético de Madrid, campeão espanhol, também não veio para o Rio de Janeiro e acabou deixando a vaga para o Nice da França. Ou seja, dos campeões que inicialmente deveriam vir, só o Nacional do Uruguai e o Sporting de Portugal realmente vieram. E
se juntaram ao Palmeiras, campeão paulista, e o Vasco, campeão carioca. E assim foi disputada a primeira Copa Rio de 51, que muitos chamavam de Mundial e muitos chamavam também de Torneio dos Campeões. Qual foi o grande problema? Que não vieram os campeões que se imaginava. Ou seja, a ideia de Mundial ali já começou a perder força. Em 52, quando o Fluminense disputou e ganhou, aconteceu a mesma coisa. A Juventus, campeã italiana, não veio, o Racing, campeão argentino, não veio, o Stuttgart, campeão alemão, também não veio. Mais uma vez, a ideia de reunir os campeões nacionais dos principais países não deu certo em razão da organização. Em campo, os times jogaram o que tinham que jogar e venceram o campeonato que venceram. Mas a organização acabou não tendo êxito na ideia de transformar isso em um grande Mundial. E foi a mesma coisa que aconteceu em 53 com a mudança do nome de Copa Rio para Torneio Internacional Rivadavia Correia Meyer, que era o presidente da CBD, o que seria equivalente à CBF atualmente, onde também não conseguiram chamar as melhores equipes da Europa para vir disputar a competição. A ideia da competição em 53 era ter 4 brasileiros, 2 paulistas e 2 cariocas, os melhores classificados no Torneio Rio-São Paulo, e 4 estrangeiros campeões nacionais. Mas o Nacional do Uruguai, um dos convidados, foi impedido pela Federação Uruguaia e acabou dando espaço para o Fluminense, o 5º melhor colocado no Torneio Rio-São Paulo. Ou seja, de 8 equipes convidadas, 5 eram brasileiras e só 3 de fora. Mais uma vez o Sporting, campeão português, o Hibernian, campeão escocês, e o Olímpia do Paraguai, que não havia sido campeão, mas tinha sido, na verdade, 2º colocado no campeonato paraguaio. Enquanto isso, Barcelona e Milan, por exemplo, campeões nacionais em seus países, haviam ido disputar a Copa Latina, uma outra competição também com essa ideia de reunir os campeões nacionais, só que só com europeus. Isso mostrava um pouco da falta de prestígio que a competição aqui no Brasil vinha tendo. Até porque para os europeus não valia a pena se deslocar até aqui, porque o cenário do futebol naquela época era completamente diferente do de hoje em dia. As equipes brasileiras não só iam até a Europa, como venciam muito bem os seus adversários por lá. Como o intuito dessas competições, na verdade, era muito mais financeiro, esses times tinham um gasto muito grande para vir para cá, saíam derrotados e não voltavam com o dinheiro que esperavam. Para eles, valia muito mais a pena os brasileiros irem até a Europa, disputar as competições, esses mini torneios de verão, enchendo os estádios, trazendo patrocinadores, do que realmente vir até a América do Sul ser goleado. Tanto que nas 3 competições disputadas nesse modelo, da Copa Rio e do Torneio Rivadavia, sempre deu o Clube do Brasil: Palmeiras, Fluminense e Vasco. Não à toa, o futebol brasileiro acaba conquistando as Copas 58, 62 e 70. Então a gente volta lá naquela questão do início que eu falei sobre título e mérito. A Copa Rio e o Torneio Rivadavia foram criados para serem competições mundiais. Mas se a gente for olhar desportivamente, não foram competições num nível mundial, porque não conseguiu reunir as equipes que se pretendia quando se idealizou a disputa. Exatamente por isso tem essa contradição na hora de ter uma chancela da FIFA ou não, como foram reconhecidos, por exemplo, a Copa Toyota. A competição que foi disputada da década de 60 até o fim dos anos 90, até o iniciozinho dos anos 2000, na verdade, entre o campeão europeu e o campeão sul-americano, deixava muito claro qual era o modelo de disputa e reunia ali por mérito as equipes campeãs, algo que a Copa Rio não conseguiu fazer, assim como o Torneio Rivadavia. Em 57, no Torneio Internacional de Paris, foi uma competição completamente diferente da Copa Rio. Não foi criada para definir quem era o campeão mundial. Inclusive, o Vasco naquele período não viajou para a Espanha para enfrentar o Real Madrid, campeão europeu. O Vasco, na verdade, viajou para uma excursão longa, jogou em Curaçao, jogou nos Estados Unidos, passou pela Espanha, passou por Portugal, foi na Ucrânia, na Rússia e voltou ao Brasil, disputando várias competições e amistosos para arrecadar dinheiro em uma viagem que o grande foco, na verdade, era o Teresa Herrera. O Vasco já havia disputado o Teresa Herrera em 1947 e perdido, e era uma competição tradicional, não era um torneio com status de mundial, nada disso, mas era uma competição que trazia um grande reconhecimento, tinha um bom valor de recompensa para quem era campeão e tinha um troféu muito bonito para se trazer, era algo a ser ostentado na sala de troféus do clube. O grande foco do Vasco estava em vencer o Teresa Herrera, não o Torneio de Paris, que na verdade foi criado pelo Racing de Paris em homenagem ao seu aniversário. Era uma Copa como muitas outras que ocorriam na Europa nesse período de meio de ano, recebendo clubes convidados da América do Sul e grandes potências da Europa. E aí a gente volta nessa ideia de título
e mérito. O torneio de Paris não tinha representatividade mundial nenhuma, mas venceu o Real Madrid de Di Stéfano e Gento por 4-3, atual bicampeão europeu. Aliás, o único campeão europeu da história até então, era um feito e tanto. E o Vasco não fez só isso. O Vasco venceu o Real Madrid por 4-3, venceu o Bilbao por 4-2, venceu o Valência por 3-1, goleou o Barcelona por 7-2, foi para Portugal e goleou o Benfica por 5-2 e deixou sim a Europa com status de melhor time do mundo. Presta atenção, eu disse status, não o título de melhor time do mundo. O que entra exatamente naquela discussão que eu falei de título e merecimento. Não havia uma competição para definir quem seria o campeão do mundo, mas havia ele sim claramente um feito impressionante de um time que, se não era o melhor do mundo, era um dos melhores do mundo naquele período. Oficialmente, a FIFA só reconhece os campeões mundiais a partir de 1960 e mesmo assim deixa bem claro que o seu primeiro mundial só foi disputado a partir de 2000. Só que desde que a bola começou a rolar em qualquer lugar do mundo, existe o melhor time do mundo. O título pode até não ser reconhecido pela FIFA, mas o mérito em campo por Vavá e Pojucan, Sabará, Maneca, Barbosa, Bellini, isso ninguém tira. Les dieux du stade au Parc des Princes. Vasco de Gama, la meilleure équipe sud-américaine, maillot blanc contre le Real de Madrid, champion d'Europe. Pendant les 3 premiers quarts d'heure, le Shah, l'impératrice d'Iran et 40 000 spectateurs émerveillés ont vu les Brésiliens, magiciens du football, mystifier les champions d'Europe et atteindre la mi-temps avec un score de 2-1 sur un magnifique but de Vava. Mais les Espagnols serrent les dents. Dès le début de la deuxième mi-temps, sur une passe en cloche de Copa, Mateos égalise. Ce fut alors que les Brésiliens, artistes autant que sportifs, voulurent faire devant le public parisien une démonstration du football style carioca. Attaque brésilienne. Riposte espagnole par un coup de pied sournois de Mateos. Contre-attaque sud-américaine et on ne peut qu'admirer. La rapidité des Brésiliens n'a d'égal que le sens de l'esquive des Espagnols. Puis finale avec toute la troupe. Une grande soirée au Folies Parc des Princes. Valeu, galera, saudações e até a próxima.